Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos pegar um trade aqui comigo agora para a gente estar sempre operando a favor do controle de mercado. As forças que estão mais fortes é para lá que o mercado desenvolve, então a gente precisa entender força compradora, força vendedora, aonde que o mercado vem apresentando maior pressão de compra, é para lá que ele vai fazer grandes movimentações de alta, aonde o mercado estiver apresentando maior pressão de venda, força vendedora no comando, a gente vê grandes tendências de baixa se desenvolvendo e a gente tem boas oportunidades para seguir essas movimentações de força de compra, força de venda e níveis de preço. Então vamos entender sobre esses conceitos de força de fundo, força de topo, oportunidades para seguir a tendência e vou mostrar aí para vocês alguns trades que acabaram de acontecer, 3 operações bem interessantes que eu vou estar colocando aí a gravação delas agora. Eu peguei elas agora há pouco e foram movimentos bem interessantes aonde eu gravei essas operações do início ao fim, então dá uma olhada nela aí. Vamos lá. Bom, pessoal, acabei de montar uma operação aqui nesse cenário, é um POI de venda, então a gente tem uma venda montada nessa região aqui para aproveitar esse movimento potencial de baixa que o ativo pode estar desenvolvendo, né? A gente tem aqui um cenário onde muita presença de oferta está instalada aqui nesse movimento. O maior risco aqui é esse gap aberto, tá vendo? O preço pode querer trabalhar para fechar esse gap. Mas a estrutura em si com bastante pressão de oferta, quebrando os fundos várias vezes, tá vendo? Isso aqui mostra fraqueza de demanda e pressão de oferta. Costuma gerar direcional de baixa, é o que o mercado vem estabelecendo até o momento. Então a gente tem uma zona de POI criado nessa região, olha só. Está exatamente aqui, o mercado fez 1, 2, 3, quebrou forte para cima e puxou para baixo. É uma zona de oferta ali onde está a POC, né, do volume profile também. Então uma região que a gente pode estar observando. Exatamente onde ele está ali, então a gente vai verificando esse movimento conforme ele vai se desenvolvendo. Beleza? Então vamos acompanhando aí. Dá uma olhada aqui como que ele está de risco retorno. Já passou de 3 para 1, deixa eu fazer uma condução mais agressiva aqui nesse trade, que é o ideal para ele. A gente vai conduzindo de maneira mais agressiva, porque ele já passou de 3 para 1. Então, se ele voltar, a gente sai com 3 para 1. Se ele só cair mesmo direto, que é improvável, mas às vezes acontece, você vai pegando um movimento maior, mas sem deixar ele, sem correr o risco de fechar menos de 3 para 1, entendeu? Que acaba fugindo da gestão. O movimento que ele vem gerando aqui. Então, tá vendo? Tá quase 4 para 1 já. A gente pode estar fazendo essa condução, a gente vai colando o stop no preço. Tá vendo? Qualquer retraída ali ele já vai tirar, mas se ele só cair, entendeu? A gente vai levando ele nesse movimento. Então fica lá, tá vendo? Como é que ele vai, às vezes, desenvolvendo? Às vezes entra volatilidade, ele vai gerando aqui a movimentação. Aí já vai tirar. Tô colando ali realmente para não deixar ele voltar nada, entendeu? Só se ele quiser ir daí mesmo, porque ele já passou muito de 3 vezes o risco, então já está mais que pronto para alvo. Já está no ponto ali para alvo mesmo, de fato. Só se ele quiser ir mesmo daí, a gente vai levando ele. Tem para quê? Então lá a gente vai levando, tá vendo? E vamos colando, para não deixar ele também voltar. Agora acho que ele tira, hein? Passou de 4 para 1, tá vendo? Bom, agora foi. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos montar uma posição aqui nesse cenário comprador, né? A gente tem bastante interesse de compra aqui nesse movimento. O preço vem andando de lado, subindo, tá vendo essa movimentação? Isso aqui é um baita interesse comprador, ele vem gerando alguns movimentos aqui que geram regiões de demanda e estruturas de continuidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura de continuidade dessa, que o mercado fez 1, 2, 3, quebrou o fundo
e puxou forte para cima. Então ali a gente tem uma boa estrutura de continuidade que vale uma entrada nessa região na compra, assim como mais embaixo. Tá vendo? Aqui a gente tem 1, 2, 3, puxa para baixo e força para cima na movimentação. Então a gente tem essas duas regiões. Então vou ficar de olho nas duas. Tem que montar trade na primeira mesmo, porque ela já está bem configurada. Então o mercado está chegando ali já próximo da nossa ordem para a gente estar montando esse trade nessa região. Então vamos pegar ali essa possibilidade, deixa ele buscar ali embaixo. Olha aí, acabou de pegar nossa ordem aqui na movimentação, então a gente vai observando esse movimento para ver como que ele vai se desenvolvendo. A gente tem uma posição montada nessa região para aproveitar o movimento que sobe. Então vamos observar esse cenário. Bom, pessoal, o mercado vem desenvolvendo aqui, ele puxou um pouquinho mais para baixo, né, mas está respeitando ali a região por conta dessa, que aqui tem duas, tá vendo? Tem essa região embaixo, a POC deu um pouco mais embaixo, então por isso que eu englobei toda a região aqui. Até porque tem outra embaixo, tá vendo? Tá bem agarrado aqui a movimentação e tem uma região atrás da outra aqui, que são as boas zonas de demanda. Então, o preço está ali fazendo essa movimentação, vem tentando se segurar nesse movimento. A gente vem observando ele por aqui. Então, vamos observando essa constituição da movimentação como um todo. Vamos levando essa operação, o mercado vem andando aqui, respeitando essa estrutura de compra, né? Uma estrutura de continuidade. Então a gente vai levando esse movimento. Vamos lá. O mercado veio desenvolvendo aqui, já está andando mais de 2 vezes o risco, quase 3 vezes o risco. A gente já pode conduzir esse trade para o 0 a 0, né? Colocar ele aqui no 0 a 0 na movimentação, onde ele vem gerando esse tipo de configuração. Bom, pessoal, o mercado começou a andar ali os 3 vezes o risco. A gente pode conduzir já essa operação lá para pertinho do movimento para realmente já proteger de maneira mais agressiva aqui o movimento, né? Onde a gente vai colando o stop ali. Eu vou fazer essa estratégia aqui, porque se ele quiser continuar subindo daqui mesmo, a gente vai aproveitando o movimento. Se ele quiser voltar, a gente já sai aqui com 3 vezes o risco, aonde seria normal. Se a gente fechasse direto, a gente ia sair mais ou menos por aqui. Se a gente fizer isso, a gente abre espaço para surfar um movimento que vai se estendendo. Ó, tá vendo? Você vai levando. Agora eu já posso colar ele mais aqui. E aí, a qualquer momento, ele vai puxar para baixo e vai tirar a gente, mas não tem problema. Beleza? Então a gente vai levando, porque a gente já fecharia ele um pouco mais ali embaixo, ou então aqui mesmo nessa região. Às vezes ele vai disparando, disparando, disparando. Nessa você acaba pegando um movimento maior no cenário. Beleza? Então é realmente algo que a gente vai fazendo no movimento, a gente pode estar observando ele aqui, gerando esse cenário. Uma configuração boa aqui nessa movimentação. Tá? Então a gente pode estar observando desse jeito. Ó. Vamos deixando ele andar. Provavelmente ele vai voltar a qualquer momento e já vai gerar uma boa retração por ali. Mas não faz diferença fechar ele ali ou aqui. Então eu vou colar ele ali. A gente já está observando esse movimento por cá. Aí, perfeito. Boa. Aí, perfeito. Tá no mesmo praticamente, beleza? Que a gente já leva, ela fechou em 3 vezes o risco ali. Bom, pessoal, estou observando aqui uma região possível de compra aqui na movimentação. O mercado capturou a liquidez aqui embaixo, né? Agora ele está criando outro POI aqui, que vale a pena a gente observar, porque ele está validado aqui na movimentação. E vale ficar de olho, que está exatamente aqui, ó. Fez 1, 2, 3, puxou forte para baixo e puxou para cima. Então ele vem criando o POI, que fica nessa localização aqui embaixo. Vale ficar de olho ali para a gente pegar uma compra nessa região. Tá? Então, ele vindo ali para baixo, a gente pode estar observando uma boa possibilidade de compra. Por volta dessa região ali em cima já dá para entrar, tá? Para a gente ficar de olho. Então, vamos observar ele caindo ali, nesse movimento, buscando próximo dessa região. A gente pode até colocar uma ordem ali eventualmente. Vamos ver se ele já busca ali, que a gente já entra direto, mas qualquer coisa a gente coloca uma ordem. Vou colocar uma ordem ali, 580 aproximadamente. Boa, boa, vamos lá. Boa, pegou já a nossa ordem ali. Foi aqui para cima, né? A gente tem essa posição aqui para a gente observar o movimento de preço e verificar ele desenvolvendo
esse cenário. Vamos ver se ele vai querer dar continuidade dessa captura de liquidez, que é um ponto relevante para a gente observar por isso. Boa, time. O mercado veio desenvolvendo aqui o cenário, tá? Ele já está concluindo ali o movimento. Então, a gente pode marcar aqui. O que eu vou fazer aqui é proteger colocando essa operação aqui próximo. Se ele for subindo mais, continuar subindo, a gente já conclui ele ali em cima. Mas não vou deixar ele voltar. Tá vendo? Ele já vai subindo próximo. Já vai levando. Aqui. Boa, fechou. Boa, time. Vamos lá. Vocês viram aí, pessoal, essa operação acontecendo, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, aonde o mercado ele vem de uma concentração de presença de oferta enorme aqui nessa movimentação. Ele vem de uma tendência de alta, né? Vem subindo bastante. Vamos entender sobre esse contexto aqui operacional para você poder replicar isso nos seus gráficos e ter uma leitura precisa das movimentações de preço, porque isso vai fazer total diferença no seu resultado, beleza? Então, se a gente der uma olhada aqui a fundo nessa movimentação, posso até colocar mais forte aqui essas marcações para vocês verem ela melhor. Olha só, a gente vê aqui uma grande lateralização. O mercado vem de uma alta e começou a andar de lado. Essa lateralização pode dar continuidade na alta ou pode reverter essa alta. Né? Toda lateralização de preço vai gerar uma tendência de alta ou de baixa depois dela. E o mercado anda em torno de 70% a 80% de maneira lateral, tá? Todo o mercado. Então, basicamente, aqui a gente tem um cenário onde a gente consegue visualizar que essa estrutura lateral ela apresenta pressão de oferta. Se a estrutura lateral apresenta pressão de oferta, normalmente ela vai gerar uma tendência de baixa. Nesse caso, vai gerar uma reversão. Porque o preço vem de uma alta, começou a andar de lado. Se gerar uma tendência de baixa depois dessa lateralização, essa tendência vai ser de baixa, vai ser naturalmente uma reversão, tá? Por que isso? Como que a gente identifica a pressão de oferta? E essas oportunidades, todas que eu mostrei para vocês, elas foram mapeadas aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de comunidade, né? Nosso ambiente de prática, aonde é o ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, né? Que é o meu programa de formação. Não é um curso, não é uma mentoria, é um programa de formação de fato, o maior treinamento do Brasil de trade, né? Onde a gente tem ali toda a dinâmica de mentorias e também o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência por mim mesmo em 17 ativos diferentes em todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, todos os dias, todas as oportunidades 100% mapeadas com antecedência, que eu vou mostrar para vocês que essas oportunidades que a gente viu ali foram mapeadas também com antecedência. Então, eu vou explicar isso para vocês ali, mas olha só essa configuração. Por que a gente vê pressão de oferta e fraqueza de demanda, inclusive, nessa estrutura lateral? Por conta do preço andar de lado e ficar furando o suporte. O nível de suporte em uma estrutura lateral, tá vendo? O nível de suporte em uma estrutura lateral é a parte de baixo. E o nível de resistência em uma estrutura lateral é a parte de cima, naturalmente, né? Então, a gente vê que o preço ele fura uma vez, duas vezes, três vezes, tá vendo? Ele vem furando várias vezes esse nível de suporte, mostrando aqui para nós que zonas de demanda, que é o nível de suporte, querendo ou não, né? Por mais que é uma zona de demanda muito ruim, né? Um nível de suporte e resistência, mas, querendo ou não, é uma zona de demanda e ela não está sendo respeitada pelo preço em momento algum quando o preço anda de lado. Isso aqui mostra que a demanda está muito fraca, porque cadê a demanda para pressionar esse preço aqui? Não tem. O preço fica furando a região de demanda facilmente. E a região de oferta? O mercado nem chega próximo da resistência, tá vendo? Que é a região de oferta. Então ele tem dificuldade em encostar nela e facilidade em furar o suporte. Quando ele faz isso andando de lado, ele te dá uma informação gigante, né, de direcional de mercado. Ele te dá uma informação gigante de que o controle de mercado está sendo definido, porque controle de mercado, ou seja, pressão compradora ou pressão vendedora, que vai gerar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, e o mercado faz isso 80% do tempo, ou seja, ele fica 80% do tempo andando de lado para definir o controle. E esse controle definido como sendo comprador gera as tendências de alta que a gente vê. O controle sendo definido vendedor gera as tendências de baixa que a gente vê. E isso acontece nos movimentos laterais, tá? Então você tem que dominar o movimento lateral intimamente. E aí a gente sabe de um negócio importante, que se tem essa pressão muito forte nessa lateralização, naturalmente a tendência de baixa e o direcional de preço provavelmente vai ser para baixo. E o mercado vem realmente puxando, tá vendo? Ele vem puxando forte para baixo, volta corrigindo, e aí ele te dá uma informação aqui muito interessante. Olha só esse movimento.
Olha isso daqui. Isso aqui é um topo arredondado, tá vendo? Topos arredondados é um sinal de fraqueza na movimentação. Quando o mercado está sem demanda significa que a demanda presente nesses níveis de preço é de baixa qualidade, tá? Nesses níveis de preço onde o ativo chegou, a demanda é de baixa qualidade. Quando a demanda é de baixa qualidade, ou seja, não tem força institucional interessada em ficar comprando aqui em cima, teve aqui embaixo, tanto que o preço veio subindo forte. Mas ele chegou num ponto, numa altura de preço, ele chegou num nível de preço, numa altura de preço, aonde os institucionais já não se interessam mais em ficar comprando aqui em cima. Isso gera um cenário de sem demanda, ou seja, uma demanda presente de baixa qualidade. Isso não sustenta preços mais altos, isso gera quedas fortes normalmente. Então, essa estrutura lateral ela já apresenta essa fraqueza de demanda e essa pressão maior de oferta, igual eu expliquei ali agora. E aí depois ele vem e faz esse topo arredondado, que é outra característica forte de sem demanda, ou seja, muito fraca demanda nessa região, a oferta ganha ainda mais força em cima dela. Então, isso aqui é um baita sinal de fraqueza, tá? Esse topo arredondado aqui dessa maneira. Muito bom esse cenário, porque aí, se ele confirmar aqui um cenário de venda, a gente tem uma boa oportunidade de venda. E foi o que ele fez, né, naquela configuração que eu mostrei ali para vocês, onde basicamente e normalmente, quando o cenário está todo vendedor e definido o controle vendedor que vai gerar grandes movimentos de baixa, o que o mercado faz? Ele induz os traders a compras. É isso que vai acontecer. O mercado vai induzir todo mundo a comprar quando tem tudo já pronto para cair, entende? Quando ele quer cair, ele vai induzir todo mundo a comprar. Quando ele quer subir, ele vai induzir todo mundo a vender. Então você tem que esperar por isso. E é o que ele faz aqui, ó. Quando ele quebra esse topo aqui, nesse forte movimento de alta, isso aqui é um gatilho de compra, é um choque, né? Isso aqui chama choque, é um gatilho de compra. O mercado faz 1, 2, 3 e bum, quebra o topo. Isso é um choque de compra, gatilho de compra. Porém, só é válido se estiver capturando liquidez, só é válido se estiver num contexto comprador. E aqui é um contexto vendedor. Então, isso aqui é totalmente uma indução ao erro, não faz sentido. Se o preço quebrar forte aqui para baixo, quebrando a mínima, ele cria aqui uma estrutura de continuidade de queda. Entende? Isso daqui é uma estrutura de continuidade de queda. Tá? Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda. Quando ele quebra essa mínima nesse movimento de baixo, isso é uma estrutura de continuidade. O mercado vai gerar continuidade muito certeiramente. E aí, consequentemente, aqui tem uma zona de oferta de alto potencial, que é o POI. Se ele conseguir retrair nessa região, você tem venda, stop em cima do topo ali, que é da estrutura de continuidade, para a continuidade da movimentação. Então, ele tem que fazer esse movimento. Naturalmente, vocês já viram ali que ele fez, que foi aquele trade que eu mostrei para vocês primeiro. Então, lá o preço vem caindo, quebrou o fundo, tá vendo? Quebrou esse fundo no movimento de baixo. Perfeito, já validou o POI. Toda a região agora é uma zona de venda. Venda de continuidade por conta da estrutura de continuidade. Então, naturalmente, a gente vai ter uma venda nessa região, stop em cima dos topos para aproveitar um movimento que tem que se desenvolver pelo menos 3 vezes o risco. Vocês viram ali que eu levei um pouco mais de 4 vezes o risco a movimentação. Ele caiu muito mais do que isso, né? Mas já foi um movimento legal ali, né? Vou colocar ali certinho. Ele vai embora lá para baixo e vai desenvolvendo todo esse cenário muito gigante lá para baixo por conta dessas características imensas ali de fraqueza. Ele cai até bem mais que isso. Ela vai embora e está caindo até agora ali na movimentação. Por conta dessa leitura toda de controle de mercado que é essencial nos seus trades. Muito importante isso. E agora aqui explicando o contexto daquele segundo cenário que eu mostrei para vocês, aquela segunda operação, já seria essa compra, né? E aí essa compra ela já vem num sentido oposto àquele que a gente viu ali em cima agora. Se a gente vem tirando o zoom aqui do gráfico, olha só que interessante que a gente consegue visualizar nesse movimento. O preço está andando de lado, tá vendo? Ele sempre está andando de lado. O mercado, igual eu falei, anda 70%, 80% de maneira lateral, todos os mercados. Então, o mercado sempre está andando de lado para poucos momentos, 20%, 30% no máximo está andando em tendência. Toda tendência é definida pelo que está apresentando no equilíbrio, na lateralização. O equilíbrio mostra para onde o preço vai, entende? Isso é extremamente relevante. Então, o mercado está andando de lado, ó. Andando de lado e ele está colado na parte de cima e com dificuldade de encostar na parte de baixo da lateralização, tá vendo? Ele está furando a parte de cima, inclusive. Ou seja, nesse caso é o oposto daquilo lá. Aqui a gente tem uma fraqueza de oferta, baixa qualidade de oferta, porque o preço fica furando a resistência, tá vendo? E pressão de demanda, força de fundo. Tem muita pressão de demanda aqui embaixo, empurrando o preço, fazendo com que ele não fique fazendo com que ele não consiga chegar nem perto aqui do suporte. E tão forte que faz ele ficar
cutucando lá em cima e furando a parte da oferta, porque ela está fraca também e não segura o preço. Então isso aqui vai gerar direcional de alta muito provavelmente, e as compras de continuidade fazem todo sentido. Então aqui a gente vai dando um zoom, olha o que a gente consegue visualizar. Nem preciso dar tanto zoom agora, só olhar aqui como um todo, olha o que o mercado fez. 1, 2, 3, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura de alta, normal, um pivô de alta, né? Um BOS que chama, ou então pivô. O preço quebra esse topo nesse forte movimento de impulsão de alta. Aqui embaixo ele valida um fundo de liquidez. E aí, igual eu falei com vocês ali agora, aquele trade anterior que eu mostrei para vocês, olha lá, ele sendo mapeado com antecedência lá no time perfeitamente, tá vendo? Que é aquele topo arredondado, apresentando fraqueza, o controle de oferta, aquele trade que eu acabei de mostrar para vocês, esqueci de mostrar aqui o antes e depois, olha lá. Tá vendo? A gente tinha mapeado ele perfeitamente, que era a possibilidade dele desenvolver ali um choque de confirmação, que é um choque de compra, totalmente fora de contexto, porque o contexto é todo vendedor, vai induzir todo mundo na hora que ele voltar é só vender na continuidade. A gente estava visualizando isso, depois tem ali a explicação e tudo mais, a gente de olho nesse cenário. Então era realmente algo que foi mapeado em detalhes ali, exatamente para aquela região, possibilidade de vender ali a partir de uma indução em compras, porque o mercado estava todo vendedor. Então, voltando aqui nesse cenário, a gente vê que esse fundo aqui é um fundo de liquidez, aqui embaixo é um ponto de compra profissional, tá? Porque fundos, assim, é onde o trader profissional monta posições compradas e o institucional também, embaixo de fundos como esse. Então, é uma ótima região de liquidez, um ponto de compra, dependendo do que o mercado configurar ali. A gente vê que o mercado foi lá capturar a liquidez. Tá vendo? Ele fura o fundo, ele está capturando liquidez, tende a entrar interesse comprador. Entra esse interesse comprador, mas não dá nem tempo de confirmar nada aqui. E ele vai embora lá para cima. Aqui a gente mapeou lá no time detalhado essa possibilidade, tá? O cenário que a gente mapeou detalhado, até colocar ali para vocês, olha só. Olha só que interessante. Olha lá, tá vendo? Detalhado ali a possibilidade de comprar nessa região. Olha lá. Indo ali, só comprar para continuidade. Foi exatamente o que ele fez, tá vendo? Foi ali, gerou a compra de continuidade. Foi um grande movimento lá para cima. Só que aí teve esse trade aqui, ó, que foi aquele que eu cheguei a gravar ali para explicar para vocês. Que foi essa configuração também nessa linha de raciocínio. Como ele capturou a liquidez aqui embaixo, se ele fizer confirmações de continuidade, vai ficar interessante. Se ele quer subir, que está tudo indicando possibilidade de alta, tá vendo? Se ele quer subir, ele vai induzir todo mundo na venda. Olha ele fazendo choque de venda. 1, 2, 3 e BUM! Quebrou o fundo com interesse vendedor. Gatilho de venda onde não tem contexto para isso. É uma indução ao erro, induzindo os traders a vender quando o mercado quer subir. Se ele puxar forte para cima, ele valida essa zona de demanda e ele faz aquela estrutura de continuidade. No caso, estrutura de continuidade na alta. E aí cria a zona de demanda e você tem compras na continuidade. Então é o que ele vai fazer ali, ó. Aí vocês já viram ali no trade. Olha lá, ele puxa para cima, com muito interesse comprador, quebra o topo, fez a estrutura de continuidade alta, que é essa daqui, ó. 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima. Isso é uma estrutura de continuidade. Aqui embaixo tem uma zona de demanda, que fica exatamente nessa região. É um POI de continuidade. Então você pode montar a sua operação exatamente nesse POI, né? Exatamente nessa região. Pode até montar um pouco antes, está muito barato ali o stop, para aproveitar um trade de 3 para 1 ali no movimento. Pelo menos 3 para 1, né? Então ele vai lá, pega a sua ordem e desenvolve todo o cenário. Tá vendo que foi essa movimentação? Depois ele sobe até mais do que isso. Então isso daqui também foi aquele trade que a gente estava falando ali, que eu mostrei para vocês. E aí depois, pessoal, a gente teve outro cenário mais aqui na frente por conta daquele contexto mesmo. Porque ó, aqui embaixo a gente teve aquelas compras que eu falei com vocês. Foi aquilo que a gente acabou de ver aqui, ó. Teve aquela compra que a gente mapeou, aquela outra que a gente mapeou. Olha lá, carregou agora. Essa que eu acabei de mostrar para vocês ali foi aqui, tá vendo? E aí o mercado ele ficou ainda mais nítido com aquela estrutura lateral, que tá aqui, onde eu estou circulando, e furando a resistência ainda mais vezes, tá vendo? Que é a parte de cima da estrutura. E ainda mais colado em cima e com dificuldade de encostar embaixo, de novo. Né? Aquela mesma estrutura, só que ela foi ficando mais prolongada. E aí mostrando de novo pressão de demanda, fraqueza de oferta, controle comprador, vai gerando vários direcionais e oportunidades na compra por conta disso. E aí ali em cima ele vai e faz uma baita oportunidade de novo. Tá? Teve outros cenários aqui, a gente chegou a mapear em detalhes lá no time também, tem vários outros trades ali. Estou mostrando esses daqui porque foi os que eu consegui gravar ali, que foram essas movimentações. Então aqui a gente vê esse cenário, olha que interessante.
Aqui a gente mapeou também, tá? Essa compra aqui estava já configurada ali, desenvolvida. Mas olha só o que ele desenvolveu. Ele faz de novo esse mesmo cenário, ó, choque de venda. Ó. 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima, tá vendo? Nessa que ele puxa para cima, ele valida uma zona de POI gigante aqui ó, em toda essa região. A gente tem a possibilidade de compra nessa zona, né? Tem que só verificar o tamanho do risco, que ela está um pouco grande. Tem que entrar um pouco mais aqui para baixo para ficar com um risco mais saudável, tá vendo? Não dá para ficar tão grande assim. Então, puxando um pouco mais para baixo, que foi o que eu fiz lá naquele estudo que eu coloquei para vocês, naquele trade, né, que eu coloquei lá para vocês acontecendo. Então, o preço vindo aqui para baixo, a gente tem uma entrada ali para pegar um trade também de 3 para 1 no movimento, que é o ideal. Então, basicamente, ele indo lá, aí foi aquele trade que vocês viram ali também acontecendo, que foi gerado todo aquele movimento que a gente já visualizou. Foi um movimento legal. Ele deu uma enrolada, depois buscou lá em cima o 3 para 1. Perfeito, na movimentação. Beleza? Então a gente visualizou isso aí com vocês, estava explicando só o contexto aqui da movimentação, que foi exatamente esse. Se a gente puxar aqui o movimento, olha só que interessante essa configuração aqui também, onde mostra muito pressão de demanda. Olha que bacana. Preço andando de forma lateral. Olha só o suporte, como é que está intacto. Tem dificuldade do preço de encostar no suporte, tá vendo? Aqui não encosta, aqui não encosta, aqui não encosta. Vai ficando tudo agarrado ali em cima sem encostar no suporte. Na hora que ele vem, ele respeita bem o suporte e não consegue furar ele, tá vendo? Isso mostra que tem uma pressão de demanda. E a oferta? Região de oferta, que é a resistência, sendo furada várias vezes pelo preço, tá vendo? Então, naturalmente, aqui é um cenário onde a liquidez aqui embaixo está muito de qualidade por conta dessa pressão de demanda. Quando tem uma pressão de demanda nítida e uma fraqueza de oferta, que é o que a gente está vendo aqui, nessa lateralização, a liquidez, que são os fundos nivelados, né, embaixo dos fundos nivelados está cheio de liquidez, que é um ponto de compra profissional. Ela fica muito boa. Então, quando o mercado visitar aqui embaixo, ele entra num ponto de compra muito vantajoso. É ali que o trader profissional compra. A maioria dos traders vende ali, né? Vai enxergar que um suporte foi rompido pelo preço e não sei o que, vai querer vender. Perfeito, porque é um prato cheio para o trader institucional comprar enquanto todo mundo está querendo vender. É assim que funciona a dinâmica do mercado o tempo todo. Pode ver que as configurações ali boas sempre são baseadas em induções ao erro dos traders, né? Então, o mercado visita, tá vendo? Tá lá na região de captura de liquidez, tá capturando essa liquidez. E aí a gente vê ele fazendo o choque, olha que bonito. Ele faz o choque aqui perfeitamente, ele quebra esse topo, que é um topo bem mais ou menos, mas quebrou esse topo nesse forte movimento de alta e está voltando para testar. Sua compra vem aqui no teste, o stop fica embaixo para aproveitar o movimento de alta. Muito simples essa configuração com captura de liquidez, porque as melhores oportunidades vão vir quando o mercado estopar a maioria dos traders. Então, embaixo de um nível de suporte desse, ó, fundos nivelados, está cheio de stop loss, de quem está comprando em suporte. E aí o mercado fura e estopa todo mundo. Aí todo mundo vem querendo vender porque o suporte vira resistência na linha de raciocínio da maioria dos traders, que é usa a análise técnica básica. Então, assim, o mercado vai subir forte porque está todo mundo vendendo. Entendeu? Todo mundo comprando no suporte, o mercado fura o suporte, estopa todo mundo. Todo mundo vendendo, depois que o mercado furou o suporte, o mercado estoura para cima, porque é um ponto de compra profissional, mas para a maioria dos traders é um ponto de venda. Então, assim, é normal isso acontecendo no mercado, definitivamente você tem que entender a realidade dos preços para operar com eficiência no mercado. É extremamente importante esses detalhes. Então a gente estava de olho nisso lá no time, detalhado, olha só que interessante. Olha lá, tá vendo? Ele indo ali só comprar no choque de confirmação, porque está tudo apontando para essa possibilidade. Vai todo mundo vender ali e a gente tem a possibilidade de comprar nessa região, que é um bom cenário. Olha lá, perfeito, só você comprar e aproveitar o movimento que está desenhado ali, que é exatamente nessa região. Então, naturalmente, onde estava circulado é aqui, para aproveitar esse movimento de alta. Então o mercado vai e estoura lá para cima, faz um movimento extremamente forte por conta disso que a gente falou, tá vendo? Muito bonito. Então o primeiro cenário que eu mostrei para vocês, não, os 3 trades ali foram no mini índice, né? Esse daqui é em criptomoedas, Cardano. Aqui a gente pode vir no Forex, por exemplo, SHA-USD. Tem um cenário muito vantajoso aqui no SHA-USD também, com uma pressão de demanda igualzinha, tá vendo? Preço com fundos bem nivelados, vai ter liquidez embaixo dos fundos nivelados, porque está todo mundo comprando no suporte. Tá cheio de stop loss aqui embaixo, vai representar a liquidez. O preço está andando de lado, ele faz isso o tempo todo. Tá furando a parte de cima, tá vendo? Mostrando pressão de demanda e fraqueza de oferta. Vai gerar direcional de alta isso.
E se ele conseguir vir aqui embaixo, a gente tem um ponto de compra muito forte. Então o mercado puxa agressivamente lá para baixo. Bum! Puxa agressivo lá para baixo. Tá em posição de captura de liquidez. Tem até o print aqui, ó, já. Lá dos estudos, ó. Já até tirei o print para facilitar. Olha lá, é só ele ali embaixo fazer o choque, só comprar ali. Choque de confirmação é o gatilho de entrada, né? Que é esse movimento. Tá aqui desenhado. Só comprar ali onde está circulado para aproveitar a movimentação. O mercado já tá lá, ó. Só comprar, tá vendo? É simples. Seguir ali os estudos do time, você tem resultado na hora. Tá tudo mapeado, todas as oportunidades desenhadas ali em detalhes. Olha só, você reduz o tempo gráfico, normalmente vem em tempo gráfico menor. Olha lá, quebrou o topo no movimento de alta. É o choque que a gente acabou de falar, em cima do desenho que a gente fez. Só comprar aqui no teste, ó. É exatamente aqui a compra, stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento que tem que subir, vai subir muito. É um movimento assertivo, em zona de compra institucional, entendeu? Região vantajosa ali para montada de trade. Então, seria basicamente esse movimento, deu uma agarrada ali. Boa. Aí, perfeito, disparando lá para cima, um grande movimento, tá vendo? Então, é realmente entender essa dinâmica de controle, operar capturas de liquidez, entender essa dinâmica de mercado que o mercado vai jogar todo mundo para um lado para ir para o outro, e todo esse alinhamento dos conceitos é extremamente importante para operar com eficiência no mercado. Beleza, pessoal? Vamos juntos? Contem comigo, qualquer dúvida, só me chamar aí. Me siga lá no Instagram, tá cheio de conteúdo legal lá nos meus stories, onde eu tô sempre passando o ouro refinado lá nos stories, dá uma olhada. Entra no nosso grupo do Telegram, tá cheio de conteúdo gratuito lá no nosso grupo do Telegram também, que a gente tem, tá aí no comentário fixado logo aqui embaixo. E vamos juntos. Fui! Valeu!